Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado e mais do que conectado com a gente, está assustado em ver o que está acontecendo com o mercado da soja. Lá em Chicago, aqui no Brasil, enfim. Aqui no Brasil ainda a gente tem expectativas de que o prêmio possa dar uma sustentada, possa dar uma virada, o câmbio de alguma forma, em algum momento possa ajudar também, mas lá em Chicago a soja pegou uma trajetória de queda aí nas últimas semanas que não há meio de trazer aí uma novidade, uma motivação para retornar esse mercado para o lado positivo. E a gente quer entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Carlos Cogo, sócio-diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui já o Cogo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse movimento, essa espiral de queda aí para a soja, Cogo, e acentuada nessas últimas semanas aí, né? O que está acontecendo? Por que o mercado está se desfazendo lá em Chicago, Cogo? Ajuda a gente a entender. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas. Pois é, hoje foi um dia que marcou o final de semana numa trajetória de baixa, né? Exercendo aquele fator mercado climático, nesse caso, mercado climático no sentido baixista. O clima vai bem nos Estados Unidos, indicando a colheita de uma safra recorde, e no próximo relatório de progresso de safra de segunda-feira deve apontar a área de plantio americana, a área semeada, em torno de 2/3, 65%, 66%, o que é muito bom para o período, indica que o caminho para colher uma colheita recorde de soja nos Estados Unidos está aberto. Além desse plantio adiantado, tudo dentro da janela ideal aí, o que acaba diluindo o risco também, né, Cogo? Claro, sem dúvida. À medida que o tempo vai passando, o risco vai diluindo, uma área cada vez menor vai ficando suscetível a um possível dano futuro, e o mercado, evidentemente, vai precificando. Como a gente sempre fala, o mercado futuro precifica o que se espera. O que se espera nesse momento, exatamente, é uma colheita recorde, que não é nada fora do padrão normal, é bom que se diga isso, né? O último relatório mesmo confirmou o número esperado, um número aí na casa de 123 milhões de toneladas. Não é nada espetacular, porém, isso vindo após uma colheita recorde no Brasil. E num viés lá mais adiante, de novo, se repetir uma grande colheita no Brasil, e num ano que tudo está indicando, é um ano para El Niño, e aí viria então uma recuperação que já está sendo esperada grande na safra da Argentina, na safra do Paraguai e na safra do sul do Brasil. E isso, evidentemente, também vai rolar uma situação de ainda mais oferta adiante, o que já deixa esses estoques globais atuais, que já dá para dizer que são confortáveis frente ao que ocorreu nos últimos 4 anos, eles poderiam continuar em níveis confortáveis e manter a soja num patamar baixo por um período mais longo. É um novo patamar de preço se estabelecendo aí para a soja, né, Cogo? A gente estava conversando antes de entrar no ar e o Cogo estava olhando para a gente ali quando que novembro teve esse valor aí abaixo dos $12. Hoje fechou a 11,75, né, Cogo? Quanto tempo faz isso, Cogo, que a gente não vê esse preço? Desde junho de 2021. Então, bastante tempo atrás, né? Antes da guerra, né? Ainda no segundo ano de pandemia, ou seja, já faz muito tempo realmente, indicando que pode ser que o patamar sustentado de 12 por bushel para a colheita americana, novembro de 2023, esteja definitivamente perdido nesse momento. Ô Cogo, e o que a gente pode esperar em termos de precificação? Vem mais pressão por aí, você acha? Ou já está sendo precificada a safra americana cheia já? Esses níveis já precificam? Está sendo, e até isso é bom também que a gente ressalte, né? O mercado ele pode cometer exageros nesse processo, né? Você está esperando realmente uma safra recorde, tudo indica que assim será, e o mercado deverá realmente conviver com essa safra recorde, já depois dessa grande safra brasileira. E aí, em novembro, nós já estamos aproximando da nova safra sul-americana, que provavelmente climatologicamente estará andando bem também, tudo indica. E aí, realmente, pode continuar a pressão negativa forte, mas o mercado
parece que vai encontrar um patamar próximo desse. Eu não creio que nós estejamos muito longe do fundo do poço, não. Até porque nesse ponto os vendedores vão ficando retraídos, né? Os plantios podem ir encolhendo. Acho que o primeiro sintoma que a gente teve, ele já passou, que foi a área não ter crescido nos Estados Unidos. Uhum. A soja hoje, nos patamares atuais, ela deixa lucro zero nos Estados Unidos. O que preocupa também é que ela também deixa um lucro zero no Brasil, porém no Brasil é na atual temporada, mas que já foi colhida. Para a próxima temporada o ambiente no Brasil ainda é bom, não é ruim, é melhor do que o desse ano. Então, ou seja, o Brasil segue competitivo e vai seguir plantando normalmente. Então, provavelmente está com um aumento de área muito mais moderado, muito mais comedido, mas ainda mantendo uma progressão de área, né? Isso a consultoria já tem uma primeira estimativa, o IMEA no Mato Grosso também já divulgou, também com um pequeno incremento de área. O ritmo deve ficar mais lento, mas deve continuar. Agora, nos Estados Unidos, realmente, a situação atual não deixa a margem zero ou até negativa, e a sequência eles continuarem reagindo dessa forma. Eles podem, na sequência, também diminuir novamente a área, e outros países farão o mesmo. Esses níveis de preço não são competitivos e isso vai se acomodando. É normal que depois de um ciclo de 3 anos de alta, praticamente, você tenha um ciclo de baixa. Agora, dimensionar o tamanho do ciclo de baixa é um pouco difícil. Ele pode durar 3 anos, pode durar menos, 2 anos, até porque tem situações climáticas no meio, tem demanda. A demanda parece que é muito firme nesse patamar de preço, isso é bem interessante, né? A demanda parece que cresce, tende realmente a crescer, e provavelmente nós vamos ver uma demanda global de soja a maior crescimento percentual dos últimos 4 anos, até já nos níveis pré-pandemia, que vinha com um bom ritmo de crescimento. Então, isso tudo vai se acomodando à frente e pode interromper essa trajetória de alta em algum momento, né? Pode haver um exagero nessa queda toda, pessimismo dos fundos, os fundos já estão vendo que a soja não pode não render mais nada à frente, se desfazem de posições, tudo isso vai pressionando o mercado, né? A China faz o jogo dela, vai cancelando compras, vai prorrogando compras, né? E o mercado vira no teor baixista. Aqui no Brasil, né, foi um processo que a gente já comentou, né, que disparou toda uma situação que a gente viu agora, e que na baixa no Brasil ela é muito mais acentuada que no mercado internacional, né? Percentualmente caiu muito mais aqui em função dos prêmios do que lá fora. Aqui foi todo aquele contexto, né? Não tem armazenagem, pressiona os portos, os fretes sobem, os prêmios caem. Aqui a gente fez o efeito manada no mau sentido, se vendeu pouca soja antecipada no ano passado e o mercado ficou super ofertado nos meses de abril e maio também. E agora começa o ritmo ficar mais moderado, os prêmios já estão ficando positivos nos portos e isso vai dando um leve alento nas cotações aí à frente, né? Ou pelo menos diminuindo essa embicada que a soja deu aí, né, Kogo? Pelo menos estabilizando, né? Parando de cair, né? Exatamente. Exatamente. Kogo, você trabalha muito com números, né? Vê os detalhes, onde que o produtor está ganhando, onde que o produtor está perdendo, enfim. Você tem esses números para mostrar para a gente aí. Eu queria entender como é que está essa margem agora, enfim, em que momento que o produtor está vivendo. Explica para a gente melhor, Kogo. Perfeito. Acho que na primeira arte que a gente montou aí, né? Acho que ela deixa bem claro, bastante didática e bem simples de entender, né? Então, nas colunas ali azuis, a gente tem a margem bruta do produtor, né? Aquela margem, para todo mundo entender e a gente ficar na mesma linguagem, é aquela margem sobre o custo operacional efetivo, ou seja, aquilo que realmente o produtor gasta para tocar a safra dele, né? Insumos, mão de obra, combustíveis. Ainda tem uma margem nesta atual safra, para uma média de preços atuais futuros, mais do que já foi vendido. Então, uma margem de 16% é uma margem baixa frente aos anos anteriores, mas ela na margem bruta é positiva, ou seja, para aquilo que ele gastou, ele ainda está positivo, ele está tendo um lucro menor, mas está tendo. Não tem mais uma margem líquida negativa, mas é importante dizer que a margem líquida negativa, para um produtor, um agricultor que tem um histórico de 10, 12, 14 safras no positivo, tanto na margem líquida real como na margem bruta, ele aguenta perfeitamente isso. Ele vai seguir em frente o seu processo de plantio, de jogar ao mercado normalmente, de comercializar, de plantar, até porque o viés para o próximo ano é um viés de margem líquida positiva e razoavelmente boa, e margem bruta já num patamar bastante atrativo. Isso decorre
de uma relação de troca melhor. Mas então, se a gente ficar com essa imagem aqui, duas coisas chamam atenção. A gente tem uma queda de custo de produção em reais na ordem de 20% para a região sul-sudeste do Brasil e da ordem de 26% para o Cerrado aqui retratado pelo estado de Mato Grosso, médio norte de Mato Grosso. Então vamos falar em números, né? Um custo que foi recorde nessa safra agora 22-23, ele ficou na casa de R$ 8.400 por hectare, ele cairia para a faixa de R$ 6.000 por hectare. É um custo ainda já alto, um patamar ainda de pandemia lá, de 2022, mas bem abaixo do ano de 22-23. Ele vai cair esse custo para R$ 6.000, ele já fica aí projetando uma margem de 35%, ou seja, houve uma queda mais acentuada dos insumos do que do preço. Então esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto que nos coloca numa situação de olhar para frente e ver um cenário melhor do que o atual. E o que nos levou ao cenário atual foi exatamente ter vendido menos soja antecipada, não ter aproveitado os bons momentos do mercado e criar uma super oferta no mercado interno, jogando os prêmios para baixo. Esses prêmios para baixo resultaram preços em reais cada vez menores, jogaram a rentabilidade para zero na margem líquida, mas ainda com uma margem bruta que existe. Então ela mantém o produtor pagando normalmente todas as suas contas, paga todas as despesas de insumos, mão de obra, toca a sua lavoura, paga todas as contas, teoricamente não sobra nada, ele não está remunerando o capital investido, o custo de oportunidade do negócio, que é a renda de fatores, como se chama na parte técnica, mas ele consegue estar vivo, estar saudável financeiramente e toca o seu negócio à frente. Então esse é o ponto. Ele entra na próxima temporada sem problema. Eu fico imaginando, Kogo, o produtor olhando esse gráfico e vendo ali esse EBITDA aí de 16%, né, essa margem de 16%, e olha o ano anterior com 63%, não, deixa eu ver direitinho aqui, 53% e 62% em 2021, ele ainda tem na cabeça essa margem, né, Kogo? E cair para uma margem de 16% é estar perdendo dinheiro na cabeça do produtor, né? Perfeito, Alex. Realmente a gente tem contato com o produtor, né, sistematicamente, né, em palestras, eventos, congressos, e conversa com eles, e a razão é essa mesmo. Agora, a gente tem que lembrar que esses 2 anos, colheita de 21 e colheita de 22, foram 2 pontos completamente fora da curva. E o próprio gráfico ele mostra isso, né? A gente tem margens muito boas na soja. Você vê, historicamente, são margens ali vão de 20% a 40%, são margens muito boas. Mais de 50%, 60% são pontos fora da curva, pois foram pontos que aconteceram nos anos de pandemia, um deles combinado com guerra, e anos também, vamos lembrar, de custos muito altos, embora esses custos muito altos tenham sido acompanhados de preços muito altos. Então as margens brutas realmente eram muito elevadas, né? Mas são pontos fora da curva. O produtor deveria esquecer isso. Capitalizou, guardou, investiu, comprou maquinário, comprou equipamento, ok, ótimo. Agora, foram anos fora da curva, completamente. Não é o que mostra o histórico anterior, que é muito bom, diga-se de passagem, né? Nós estamos voltando para patamares muito similares à história anterior ao início da pandemia. Então, eu acho que não tem nenhum grande problema nessa situação. É verdade. E olhando ali 23, 24, a diferença entre custo de produção e receita mostra que um custo bem feito pode ajudar a manter uma margem positiva. E é momento de fazer troca ou de... Exatamente, aí que tá. Por isso colocamos no primeiro gráfico seguinte, é a relação de troca na compra de fertilizantes, a relação atual, né? Muita gente já comprou fertilizantes. Quem ainda não comprou, vale lembrar, né, que hoje gastaria aí ao redor de 14 sacas para comprar um pacote de fertilizantes para 1 hectare de soja, e na mesma safra passada, na média, foi 21,3, ou seja, praticamente já um pouquinho acima da média histórica, né? Mas lembrando que os preços de fertilizantes, eles não vão seguir em curvas de queda tão acentuadas como foram até agora. E como o preço ainda está em aberto, uma futura queda, e podem ocorrer novas quedas, essa relação de troca ela tende a se deteriorar. Ou seja, se alguém ainda não tomou a decisão, é um bom momento, sim, para comprar insumos, tanto fertilizantes quanto defensivos. Ambos grupos estão com aquisições atrasadas
em relação à média real em quase todas as regiões do Brasil. Ou seja, não há nenhum motivo para isso, a não ser que o produtor tenha em mente uma recuperação do câmbio. Não deve acontecer. Se acontecer, ela não só se retrataria no preço da soja, se refletiria também no preço do insumo, que é dolarizado. Então, não vale a pena. Um preço futuro subindo. Nesse momento, não há indicativo para isso. Logística, já está muito em cima da hora. A decisão para a compra de fertilizantes não pode passar da primeira quinzena de junho por questões de logística. O Brasil é importador desses insumos, como também é de defensivos. Então, todos os pontos são contrários a uma postergação dessa tomada de decisão. Quero agora aproveitar ainda este ponto favorável num ambiente mais complexo, mais desafiador, mais desagradável para palatar do produtor. Cabe a ele aproveitar, então, ainda é muito interessante e vale a pena pegar esse momento. Se vamos ter novas quedas dos preços de fertilizantes, pode ser, mas não compensa pagar a conta desse risco de espera. E só para completar o raciocínio, a gente pode mostrar defensivos no próximo gráfico, é muito parecido, inclusive, defensivo já com um poder de compra melhor até do que em anos anteriores, porque o mercado entrou muito estocado, havia produto nas indústrias, havia muito produto nos estoques nas revendas, houve muito desconto de preço, estoques formados a preços elevados, agora sendo dissolvados no mercado, glifosato caiu muito, outros itens caíram acentuadamente também. Então aqui também esses dois itens, eles pesam muito no custo. Então esses dois itens bem trabalhados, eles podem ser a garantia de confirmar aquela margem para o ano que vem, mesmo no ambiente de preço médio mais baixo. Muito bem. Vamos para o próximo slide, claro. Então, que tem a ver aí com, passa aí, Cris, com o que realmente está sendo importante para o produtor entender nesse momento, o break-even, né? Exatamente. Esse ponto aqui, nesse momento, frente a esse material que foi mostrado, é o ponto onde você cobre o custo operacional efetivo. Ou seja, todas as suas despesas, aquelas faladas, combustíveis, mão de obra, insumos. Então, hoje, esse break-even, 43 sacas de soja no Cerrado, ponto médio norte Mato Grosso, cobre todas as despesas do custo da soja. E no sul do Brasil e sudeste, 33,6, 34 sacas cobre. Ou seja, não é ruim. Você tem uma média aí, vamos pensar uma média bem conservadora de 65 sacas, ainda sobra mais de 20 sacas para o produtor. E para o sul e sudeste, então nem se fala. Até porque, vamos fazer um parênteses, a situação do sul e sudeste a gente nunca mostra. E pode parecer que a gente não quer mostrar, não, porque ela é sempre melhor, do que o Cerrado. Ou seja, a margem é melhor, a margem líquida ela ainda existe, a margem bruta é bem maior, é de quase 40%, então é diferente. Então no sul sempre é melhor pela questão do diferencial de frete, do basis, 33 sacas, ainda sobra aí praticamente 30 sacas para o produtor, ou seja, nesse momento tomada uma decisão, fixado o preço, fazendo uma fixação de preço, ou operação barter, adquirindo os insumos, está garantindo um break-even bastante tranquilo para conviver com um ano bem desafiador que foi esse agora, e pode ser um ano melhor pela frente. Ô Kogo, eu estou vendo ali o milho de primeira safra e queria que você fizesse a sua análise ali. 116, não é muito não? Tá complicado. Pois é. Lembrando assim, aqui nessa nossa planilha, no nosso modelo, o milho está em 160 sacas a 180 sacas de produtividade média, um pacote tecnológico de alta tecnologia. Tá. Considerando... Então, veja bem, não é também nada tão fora do normal, tá? É bem acima da média histórica, mas ainda tranquilo. Eu acho que mais desafiador, talvez até para o milho segunda safra. Você tem muitas vezes oscilando ao redor de 100 sacas, 105 sacas, é a média normal, e já estamos quase em 93 sacas nesse momento, em termos de break-even para esse milho segunda safra. Então aqui já também cabe o alerta, e a orientação seria a mesma da soja, já começar a pensar nas fixações para 2024 sim, tá? Perfeito. Até para fugir disso que nós não vamos falar hoje, um desastre que está acontecendo, E o milho está fazendo agora a fotografia exata do histórico de afundamento da soja. Ele está agora replicando isso, talvez numa proporção até talvez maior,
É interessante que eu participei essa semana, Kogo, de um evento, um concurso, né, de produtividade para o milho, o GETAP. E esse concurso trazia aí o potencial de produtividade do milho. Para um milho de primeira safra irrigado, a gente viu o produtor conseguindo produzir mais de 300 sacas por hectare. O campeão registrou 330 sacas por hectare. A gente sabe que é ambiente controlado, que é uma parcela só da produção, mas imagina você ter uma lavoura de alta tecnologia produzindo aí 200 sacas por hectare, né? Perfeito, bem lembrado. E uma coisa importante que já o grande mestre, né, saudoso Dirceu Gasser, né, grande amigo, falecido há um tempo atrás, sempre dizia e provava, um pacote tecnológico assim tão mais alto, para 240 sacas, 250, ele não é proporcionalmente tão mais caro para ser feito. Ou seja, compensa fazer. E aí mostra isso, você vai baixando o break-even, na verdade. Esse break-even vai caindo, não aumentando. Pois é. Ele vai caindo, né? Então você buscar a tecnologia realmente é a favor do teu custo, da tua margem, né? Ou seja, no milho é perfeitamente viável conviver com esses números aí, que no milho, ao contrário da soja, o produtor tem jogo de cintura para ampliar rapidamente a produtividade com o que já existe disponível de pacote tecnológico. Isso é importante ser dito. Muito bem. Vamos para a próxima tela, então? Vamos, então a gente está a partir do fechamento de hoje, né? Mais prêmios, mais dólar futuro na B3, a gente para Sul e Sudeste compõe então as cotações, né? Para o primeira entrega, que hoje também caiu forte, julho, o julho já é R$ 130, então, em torno de R$ 130. Projetando para novembro, veja bem, para novembro, mesmo com o novembro hoje caindo para 11,75, o preço nesse momento, projetado para novembro, é quase aí R$ 3 acima, justamente por causa do prêmio. Hoje o prêmio para agosto... Que interessante, o prêmio fez a diferença, então. Fez diferença, porque o prêmio de agosto, hoje o prêmio de julho continua negativo, ele fez, no dia de hoje oscilou em 35 a 38 cents negativo por bushel, mas o prêmio para agosto está 20 cents positivo e o prêmio para setembro está 90 cents positivo nesse momento. Ou seja, o prêmio sim está fazendo diferença justamente porque nós embarcamos tudo acumulado no começo do ano e vai ter menos aperto de embarque para novembro, obviamente. Agora, ali para janeiro já começa a dar aquela barrigada de novo. Claro, e aí tem outro ponto também interessante que você toca agora, que é o prêmio de março. Os prêmios já estão negativos para os primeiros meses de 2024. E o pessoal pergunta, mas esse mercado de prêmios funciona? Claro que funciona. Esse mercado é que vai ser travado, que as trades vão formar os seus preços de compra, suas definições de vendas, os contratos de venda. Então, para ter uma ideia, o março de 2024 hoje já estava oscilando na casa de 28 cents negativo. Ou seja, nós já estamos projetando uma situação de prêmio negativo para os primeiros meses do ano que vem, o que deve ser também foco de planejamento do produtor. Muito bem. Isso aqui você usou o padrão para a região sul e sudeste. Depois nós temos o padrão para a região centro-oeste, então, que o nosso ponto é o mesmo do custo, que é o ponto de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso. Então nós temos a primeira entrega a R$ 115 a saca, subindo para 118 em agosto, já refletindo o prêmio negativo e um contrato um pouco mais alto que o contrato de novembro, por isso que ele está nesse momento um pouquinho acima do contrato de novembro. E os meses, então, mesma coisa, março de novo se aproximando dos R$ 100, né? Lembrando que, obviamente, esse é o preço exato. Até para lembrar a pessoa, não, mas eles não estão me oferecendo esse preço. Eu não tenho 105 para março, deve ter talvez 100. Mas veja bem, isso aqui é o preço exato. Se eu estou vendendo, eu tomando decisão, conseguindo arcar com toda a operação. Aí tem a questão de a comissão do corretor ou da trade, ou se a operação barter, a taxa de financiamento embutida, esse preço poderá, na verdade, na prática, ficar abaixo disso, tá? Esse aqui é o preço exato FOB, exato, sem nenhum desconto excepcional, a não ser aquele da cadeia de paridade, tá? Se for fora, eles podem ter realmente desconto. Mas o que importa aqui não é o preço exato, tá, Alex? Aqui, para quem está nos assistindo, nos prestigiando hoje, o que importa aqui é o movimento, né? A gente, então, termina o ano na casa de R$ 118 e já abre o ano na casa de 105, ou seja, já tem ação negativa de um prêmio negativo e sobre um contrato futuro que está em processo de queda. Cabe aí planejamento para se safar dessa situação, sair de novo dessa encruzilhada, dessa armadilha que será
os primeiros meses do ano de 2024. E não cometer o mesmo erro que se cometeu esse ano, né? Bom, aí agora fechou com chave de ouro. Não cometer o mesmo erro desse ano, que foi falta de planejamento de meta, de resultado. E sim, não planejar mais preço, planejar resultado. Qual o resultado de relação de troca me dá melhor, de prêmio, de situação de armazenagem, de escoamento, quando eu contratar o frete. Agora tem que ficar no nível do detalhe, né? Acertar todos os detalhes, tecnologia de ponta, produzir bem, elevar o break-even, aumenta a tecnologia, o break-even sobe, o break-even vai baixar em número de sacas, né? Eu vou melhorar o nível dele. Agora é para o detalhe mesmo, planejamento total. Essa é a estratégia de guerra, né, entre aspas, para uma situação mais desafiadora desses anos recentes agora. Ô Kogo, olhando, tomando como perspectiva aqueles 2 momentos, né, de margem bruta positiva para esse ano e margem bruta positiva para a próxima safra, é melhor negociar a próxima safra primeiro? É melhor negociar a próxima safra, sim. Pelo menos um patamar suficiente para cobrir os custos variáveis, custos operacionais, não o custo total, os custos variáveis. O tradicional, né? O negociar em torno de 40% a 45% da sua colheita esperada, sabendo que o clima, teoricamente, vai ser um clima positivo no próximo ano, e se proteger também nas questões temporais, nas questões de épocas, de períodos, né? Não contratar insumos ou situações de embarque ou de fornecimento para meses de pico de prêmio negativo, ou seja, tentar fugir daquele período que provavelmente o pior de todos será entre o final de fevereiro e início de março e o final do mês, metade do mês de maio, é o pior período possível. Lembrando que, historicamente, no El Niño, você não tem atraso de chuvas no centro-oeste, então todas aquelas áreas precoces vão colher cedo. Colher cedo significa ofertar cedo, significa prêmio caindo mais rápido, mais cedo. O prêmio já está indicando, inclusive, o contrato hoje, nesses prêmios que a gente recebe, as cotações de traders e de cerealistas, e de companhias também, esse prêmio aqui para fevereiro, ele já está também em menos 10 centes, já é um reflexo que está esperando safra brasileira mais cedo no próximo ano. Muito bom. Show de bola, Carlos Kogo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez e principalmente por abrir todo o seu trabalho aí pra gente, né? Sei que é um trabalho de consultoria, que você presta serviço para outras pessoas, mas você gentilmente está abrindo esses números pra gente. Eu imagino que para abrir a cabeça do produtor, para ele entender que não é o fim do mundo, né, Kogo? Ainda tem aí alguma forma de se preparar mesmo, ou de participar desse mercado, ter atenção nas oportunidades que vem por aí. Enfim, foi show de bola aí, e principalmente o produtor que entender aquilo que você está falando ali, ele pode fazer um belo planejamento aí dos seus negócios, né? Perfeito, uma honra para a gente também, é um prazer, é o nosso trabalho mesmo, e quanto mais a gente divulgar uma informação correta e precisa, mais a gente pode auxiliar na tomada de decisão. Muito bom. Obrigado, Kogo. Grande abraço, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, abraço e bom final de semana a todos. Tá aí, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, abrindo aí os números para a gente, trazendo informações preciosíssimas aí para você que é produtor rural e principalmente para você que precisa se planejar nesse ano complicado aí em termos de precificação. Mais do que nunca, fica valendo aquele recado do Kogo. Deixa de olhar preço, deixa de olhar valor da soja e começa a ver a renda, o que sobra para você, o que vai no seu bolso. Faz as contas, tem um custo de produção bem feito e a partir daí sim tome as suas decisões. É importante que você tenha margem positiva e não preço de R$200, R$300 que seja, enfim, preço que vai te deixar contente, mas não vai te deixar com renda. Então é importante você analisar a renda, o que sobra para o seu bolso. E, de novo, para isso, precisa ter um custo de produção bem feito. A gente está batendo nessa tecla, porque em anos anteriores, onde a margem era muito grande,
Custo de produção, tanto fazia, a margem ia ser positiva de qualquer jeito, mas agora que a margem começa a ficar mais estreita, todo cuidado com a gestão é fundamental. Então, fique atento aí ao seu custo de produção. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Mais uma sexta-feira de queda, mais um dia complicado para a soja em Chicago e o novembro com os menores preços aí desde junho de 2021, mais de 2 anos, portanto, que a gente não via preços nesse patamar aí do novembro. Julho fechou a $13,07, uma queda de 26 pontos. O agosto, $12,48 por bushel, queda de 21 pontos e meio. Setembro, $11,86 por bushel, uma queda de 17 pontos e meio. Novembro, $11,75 por bushel, caindo 11 pontos e meio. Esses números são da soja. Vamos ver o milho, que também fechou no vermelho, quedas menorzinhas aí, mas não menos importantes, porque vai diminuindo cada dia mais o valor do milho no mercado internacional. O julho, $5,54 por bushel, queda de 0,75. Setembro, $4,94 por bushel, queda de 1 ponto. Dezembro, $4,99 por bushel, queda de 1 pontinho também. E o março, $5,10 por bushel, perdendo 1 ponto mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Setembro, $6,17 por bushel, 7,5 de baixa. Dezembro, $6,35 por bushel, 7 de baixa. Março, $6,50 por bushel, 6,75 de queda. E o maio, $6,59 por bushel, perdendo 6 pontinhos. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.